No Império Romano, em 374, por influência de cristãos que brigavam, que lutavam contra o Império Romano, proibiu o infanticídio, o aborto e o abandono de crianças. Em 374. Antes disso, infanticídio no Império Romano não era crime. Abortar, lá naquela época, não era crime. Abandonar crianças não era crime. Os gladiadores do Império Romano, que nós vimos nos filmes, em 404 foram proibidos de se fazer aquelas as lutas entre gladiadores por influência dos cristãos. Os presos eram marcados com ferro quente na cara, independente do crime. Cometeu qualquer crime, seja o mais grave ou o mais simples, ele era marcado com ferro quente, para que todos soubessem quem ele era. Isso também, por influência dos cristãos, lá no Império Romano, foi retirado. Foram separadas as prisões de homens e mulheres em 435, pela luta dos cristãos no Império Romano. As mulheres presas eram presas juntos com homens, até essa data no Império Romano. Tu imagina o que virava. E as prisões foram reformadas porque eram aqueles, como chama, sótãos terríveis, e pessoas que sequer tinham sido julgadas, muitas vezes morriam ali de pestes e doenças pela umidade e toda a insalubridade do lugar, porque eram jogadas como um depósito e morriam sem ser julgadas. Muitos inocentes e muitos cristãos morreram nessas prisões. Mas a igreja se fez ouvir e conseguiu mudar essa realidade. Aqui no Brasil, recente, irmãos, e ainda é uma luta, porque você sabe que as tribos indígenas, algumas tribos indígenas no Brasil, enterram crianças vivas, porque tem alguma deficiência física, ou algumas, quando nascem gêmeos, eles entendem que o que nasceu depois, o mais novo, é uma maldição, precisa ser lançado fora, então enterram vivos as crianças. E há alguns, em torno de 10, 12 anos atrás, alguns missionários viram uma criança dessa sendo enterrada viva, e eles, escondidos, quando a tribo saiu, eles foram lá e cavaram e tiraram essa criança dali, salvaram e levaram até a missão, e ela começou a ser cuidada lá. O governo brasileiro os prendeu, eles foram presos, julgados, ainda o julgamento é tanto recurso, não chegou ao fim ainda, estão soltos hoje, respondendo em liberdade, mas respondendo porque salvaram a vida daquelas crianças, interferindo na cultura indígena. Mas tem gente no nosso meio que deve achar que é uma interferência mesmo na cultura. Perderam a noção de valor. A vida é ou não é o valor mais importante? É ou não é? E salvaram, mas graças a Deus que salvaram, porque essa criança hoje está crescendo, está viva, adotada pelos mesmos missionários que salvaram. Mas estão pagando o preço por desobedecer à autoridade, quando a autoridade se põe contra a palavra de Deus. Assim aconteceu com Pedro, Tiago, João. As autoridades dizem: vocês não falem mais de Jesus, parem com isso, estamos proibindo vocês. Ou nós vamos obedecer vocês ou a Deus. E saíram dali, a primeira coisa que fizeram, abriram a boca para anunciar o Cristo. Quando a gente olha para a vida de Daniel, foi jogado na cova dos leões, porque desobedeceu uma lei que confrontava aquilo que era seu princípio. Os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha de fogo. E quantos outros? Os magos do Oriente desobedeceram a ordem de Herodes, rei de Israel. Senhor, vocês voltem e me contem onde está, como é que foi. E eles, não, vamos por outro lugar. Mas nós não estamos dispostos a pagar o preço da perseguição. Já diz a palavra de Deus lá, Paulo fala em Timóteo, se eu não me engano, que quem quiser viver piedosamente vai sofrer muitas perseguições. Mas nós temos medo de abrir a boca muitas vezes e dizer: isso está errado. Isso está errado, isso confronta a palavra de Deus.
Nós temos medo, vergonha, não queremos ficar mal, não queremos ser rotulado de alguma coisa, de homofóbico, de radical, sei lá eu de quê. Aí a gente se omite por medo. Mas a palavra de Deus, que quem viver piedosamente vai sofrer perseguições. Continuando, os sacrifícios humanos foram proibidos na Irlanda, na Prússia e na Lituânia por influência de cristãos. As primeiras leis contra a pedofilia por influência de cristãos. O direito da mulher à propriedade, influência de cristãos, porque a mulher não tinha direito à propriedade. O marido morria, a mulher ficava sem nada. Influência de cristãos. Contra queimar as viúvas hindus na Índia. Já contei essa história aqui. William Carey, em 1829. As mulheres hinduístas, quando seu marido morria, elas eram lançadas, e a cultura hinduísta é de cremação, então o homem era cremado e as mulheres eram lançadas vivas, queimadas vivas com os maridos mortos. Isso foi proibido pelo Império Britânico, que ainda dominava a Índia nessa época, por influência de William Carey, que correu toda a Inglaterra e foi no parlamento, discursou, falou com pessoas, trouxe fotos, testemunhos. Isso foi proibido em 1829. Por conta de um homem, que olhou e disse: isso afronta a minha fé e o meu Deus, eu não posso me calar e deixar que isso continue acontecendo. Contei uns 2 domingos atrás sobre a Amy Carmichael. Na mesma Índia, alguns anos depois, uns bons anos depois, agora 1900 e alguma coisa, das crianças que eram vendidas como prostitutas cultuais na Índia. Serviam como prostitutas. Foi proibido também por influência dessa mulher. As escolas públicas na Alemanha surgiram e espalharam-se pelo mundo por influência da reforma. O sistema público inglês de saúde, conhecido como o melhor sistema de saúde do mundo, referência mundial em saúde, ele inspirou-se nos hospitais cristãos ingleses. As igrejas mantinham hospitais e trabalhos gratuitos que atendiam o povo. E então o governo se inspirou e começou a montar hospitais e sistemas parecidos com o que a igreja fazia. O que nós fazemos hoje? Temos um exemplo maravilhoso, o Hospital Evangélico de Curitiba. Falido por desvio, má administração, por gente sem amor. Esse é o exemplo. Queira Deus que os nossos irmãos presbiterianos, agora que compraram lá através do Instituto Mackenzie, possam melhorar o testemunho péssimo que nós demos em Curitiba com o Hospital Evangélico, mantido pela Associação Evangélica Beneficente, da qual nós, Igreja Batista, fazemos parte. Assembleia de Deus, Quadrangular, também. Estamos juntos. No que não presta, nós estamos juntos. Aquilo que presta, a gente está separado. Wesley, em 1750, durante a Revolução Industrial, as crianças trabalhavam até 16 horas por dia nas minas de carvão e não eram alfabetizadas. Então Wesley, através da escola bíblica dominical, que era o tempo que as crianças tinham,
Ele ensinava e alfabetizava as crianças por meio das escrituras na escola bíblica dominical. Até que foi proibido o trabalho de crianças muitos anos, e algum tempo após a morte de Wesley, porque ele também defendeu essa bandeira. Mas ele alfabetizou, e essa geração de crianças não ficou à margem da sociedade, porque aprendeu a ler e a escrever e a buscar aquilo que era por direito delas, porque teve um homem que as amou e diz, mas não é possível que elas fiquem 16 horas por dia dentro de minas de carvão. Olham a realidade e dizem, não posso ficar calado, não posso ficar parado, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso agir. A gente vê o grande nome. Troca? Na Inglaterra, William Wilberforce. Pastor. Martin Luther King, mais conhecido de quase todos nós, um pastor batista, tem exemplo bom batista também, graças a Deus. Martin Luther King, os direitos civis dos negros americanos, foi a sua grande luta por anos e anos, e até hoje é o grande nome da conquista dos direitos civis dos negros americanos, que não podiam frequentar as mesmas escolas, não tinham direito de frequentar os mesmos lugares, tinham outros direitos civis que lhes era negado, mas ele foi sal, foi luz. Mas hoje a gente vê uma igreja, irmãos, adocicada, água com açúcar, que quer apaziguar os ânimos, apaziguar o coração, mas uma igreja que, de tanta vergonha, ficou sem vergonha. Não tem coragem para mais nada. E aí alguém diz, o Estado é laico. É laico, não é laicista. Por ele ser laico, eu posso falar a respeito dos meus valores, daquilo que eu acredito. Assim como qualquer outro pode falar dos seus valores, da sua ideologia, dos seus filósofos, do que ele quiser. Eu posso falar dos valores que eu defendo como valores inegociáveis. Mas nós nos calamos e queremos que o mundo seja transformado por meio de um voto. Irmãos, meu coração fica tremendamente entristecido. Também por isso foi difícil essa mensagem, porque ela me abateu muito. Ela me machucou demais de ver a minha própria miséria, de ver a miséria nossa, de ver como nós estamos completamente entregues ao curso desse mundo, como Paulo diz. Se não for para te servir, deixa